Congresso americano debate a legitimidade dos ataques de Donald Trump contra embarcações no Caribe, com algumas imagens que foram chocantes, principalmente para os democratas. Enquanto isso, a FIFA lança um prêmio de paz ou de pacificador do mundo, e claro que Donald Trump vence esse prêmio, vence essa eleição promovida pela FIFA. Falar um pouquinho também sobre a recomendação dos Estados Unidos, que pede para que todos os seus cidadãos abandonem a Venezuela, e Nicolás Maduro, com um portunhol meio mais ou menos ali, pedindo para que os brasileiros se levantem em nome da soberania latino-americana. Falar também, galera, sobre a proposta que os Estados Unidos estão enviando para o Brasil para a junção de políticas de combate ao crime organizado. Aparentemente, Brasil e Estados Unidos estão aparando todas as arestas, inclusive com possibilidade da Lei Magnitsky ser revogada contra Alexandre de Moraes e a sua esposa. E falando no ministro do STF, ele está sendo indicado pela Financial Times como um herói mundial. Será que faz sentido? Falar um pouquinho também, galera, sobre a nova estratégia da política externa dos Estados Unidos, que critica bastante o continente europeu, muda a sua política, a sua relação com a Rússia, fala sobre algum tipo de ingerência na questão de Taiwan e coloca como uma das suas prioridades a América Latina em detrimento da OTAN. Vamos tentar ver aqui quais foram as principais consequências dessa nova política americana. Para finalizar, pessoal, falar também sobre o Conselho de Paz, que deve ser instalado na faixa de Gaza dentro de 2 ou 3 semanas. Estamos chegando na segunda fase da proposta de paz para a região, enquanto Rússia e Índia têm reuniões bastante frutíferas com a possibilidade de trocas comerciais. E Macron, na China, estabelece uma diplomacia do ping-pong 2.0. Vamos entender exatamente o que está rolando. Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim, tudo para você se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like e compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Belezinha? Pessoal, recado rapidinho da nossa parceiraça do canal. Galera, presta atenção que eu tenho uma super oportunidade para você. Nesse momento, nós estamos nas últimas horas da Cyber Week. Descontos da Insider, que tem as melhores e mais tecnológicas roupas do Brasil, que com o meu cupom Prof. Ricardo, mais os descontos que já existem no site, podem chegar a 50% de desconto. Nesse momento, né, antes ali do Natal, comemorações de final de ano, renovar seu guarda-roupa, cara, não perde a oportunidade de ter acesso às roupas da Insider, tá? Sejam as calças, meias, cuecas, que pra quem é homem é sensacional, tá? As Tech T-shirt, por exemplo, que tem um tecido super tecnológico que desamassa com o calor do seu próprio corpo, desbota numa velocidade muito menor do que as camisetas de tecido de algodão convencional. Por exemplo, essa camiseta, galera, não é nova, e ela tá com praticamente a mesma coloração de quando eu adquiri há um bom tempo atrás aí, tá? Para você não perder essa oportunidade, entra no site, vou deixar para vocês aqui, galera, o link na descrição, usa o meu cupom Prof. Ricardo e vai ali, tá, montando o seu carrinho com promoções, existem combos que deixam ainda mais barato, só não perde a oportunidade. Eu tenho certeza que para um presente, renovar seu guarda-roupa, amigo secreto, vai ser uma grande chance aí de você presentear ou você ou outra pessoa com as melhores e mais tecnológicas roupas do Brasil. Então, link na descrição e tem acesso a Insider, corre que a promoção tá acabando. Galera, que nem eu falei, hein? Não perde a oportunidade, corre que tá acabando. Cyber Week, ó, Insider sensacional. Belezinha? Bora lá pro vídeo. Como eu falei para vocês na introdução, a gente teve até o momento ataques que os americanos fizeram na região do Atlântico, na região do Caribe. Foram 22 ataques conhecidos que trouxeram 87 mortes. A questão, já trouxe para vocês, é que a ONU chama isso de execuções extrajudiciais. Você pega alguns países, como por exemplo a Colômbia, alega que na verdade não eram embarcações com traficantes, e sim embarcações que tinham pescadores. E o mínimo que deveria acontecer é aqueles barcos serem interceptados e as pessoas ali serem julgadas. Não uma morte, né? Ou seja, não ataques contra as embarcações, que nem tem exatamente a confirmação quais eram os objetivos. Hoje, o Congresso americano divulgou algumas imagens para os parlamentares ali locais, colocando o primeiro ataque que aconteceu, que foi uma embarcação que, segundo eles, né, segundo o vídeo ali, os relatos, a primeira explosão matou algumas pessoas que estavam naquela embarcação e o barco ele ficou ali, né, à deriva, ou pelo menos o resto do barco. 2 pessoas ficaram agarrados na proa da embarcação, sem camisa, desarmados, sem nenhum tipo de equipamento de comunicação, lutando pela sua vida durante 1 hora, e depois essas pessoas foram mortas por uma coordenação, por um mando do almirante dos Estados Unidos.
Se isso de fato aconteceu, né, como os democratas vêm relatando, isso pode ser, segundo o próprio Manual de Direito da Guerra dos Estados Unidos, errado, porque ele proíbe ataque contra combatentes incapacitados ou náufragos, no caso, por exemplo, de ataques, né, que ocorram nos oceanos. Fora que a ONU, mais uma vez ressalto, chama de execução extrajudicial. Se vai acontecer algum tipo de retaliação ou não, não sabemos. É fato que o Congresso ele é majoritariamente republicano. E os republicanos viram uma política, né, de combate ao território americano contra traficantes. Mas é fato, cara, que externamente, e eu diria que até internamente, parte dos democratas, pode gerar algum tipo de resistência. Se o Trump não ganhou o Nobel da Paz, e aliás reclamou bastante disso, embora a sua aliada Maria Corina Machado, da Venezuela, tenha vencido, ele venceu um prêmio que foi inventado pelo presidente da FIFA esse ano, que é o Prêmio pela Paz. O prêmio, segundo o próprio presidente da FIFA, né? É para quem então tentou promover a cordialidade entre os povos. E quando foi perguntado para o Trump, ele deixou muito claro que ele acha que ele merece esse prêmio porque ele conseguiu promover 8 encontros, né? 8 pacificações do mundo. E, aliás, dando inclusive, né, aos devidos créditos, hoje a gente teve, por exemplo, um acordo que foi assinado nos Estados Unidos entre a República Democrática do Congo e também a Ruanda. Para quem não sabe, né, a Ruanda é um país que sofreu muito na década de 90, graças ao que aconteceu entre Tutsis e Hutus, em que os Hutus foram acusados de genocídio contra a população Tutsi. Quando acaba a Guerra Civil, vários daqueles Hutus fogem para a República Democrática do Congo, até para evitarem novas perseguições, e a Ruanda alega que a República Democrática do Congo deu uma certa passada de pano para essas lideranças Hutus. Temos um grupo chamado de M23, que alega que quer fazer justiça com as próprias mãos e caçar esses Hutus, que na década de 90, em 1994, promoveram uma perseguição contra os Tutsis. As áreas que o M23 invadiu do território da República Democrática do Congo são regiões riquíssimas de tântalo e outros minerais bastante estratégicos. Não há confirmações, mas há grandes suspeitas que, na verdade, o Paul Kagame, que é o presidente de Ruanda, tenha ligações com esse grupo, o M23, porque estaria interessado com o M23 invadindo as regiões da República Democrática do Congo, riquíssimas em minérios, venderia esses minérios para a Ruanda e Ruanda ganharia exportando esses minérios, né? Ganharia dinheiro a partir dessas exportações. Ruanda fala que é mentira, que não tem relação com o M23. Fato é, galera, que depois de bastante conflito, um conflito que dura aí mais de um ano, a gente teve a assinatura de um acordo de paz entre os dois países. Super importante que o Trump continue mediando acordos, acho que é sensacional, né? Quando foi perguntado para o Trump se ele via algum tipo de contradição entre ele ganhar um prêmio que fala pela paz e uma possível incursão na Venezuela, ele fala que a paz ela também pode ser garantida pela força e que os americanos têm que pensar primeiro nos seus próprios interesses. Vale lembrar que a relação entre FIFA e Trump não é de hoje. Os Estados Unidos vai sediar a próxima Copa do Mundo. Inclusive, enquanto eu gravo para vocês, deve estar rolando o sorteio, inclusive, da Copa do Mundo, né? Espero que o Brasil não pegue um grupo tão difícil, né? Para que a gente tenha pelo menos mais alguns jogos. Vamos acreditar no Brasil, né? Vamos acreditar no Brasil. Mas o Trump... Claro, galera, não é só o Trump, né? Qualquer presidente, seja o Qatar usou para reforçar a sua imagem política, o Brasil, quando conseguiu a Copa do Mundo também, era um momento de país emergente, estamos crescendo, vai vir a Olimpíadas, Copa do Mundo. Então, esporte e geopolítica, eles sempre caminham juntos. É fato que o atual presidente da FIFA, né, o Gianni Infantino, ele tem uma boa relação com o Trump. Não sabemos exatamente se tem coisas escusas por trás. Recentemente, estava o presidente da FIFA, o próprio Cristiano Ronaldo. E lembrando que Portugal vai ser a sede da próxima Copa do Mundo, que vai acontecer entre Portugal, Espanha e Marrocos, e o Cristiano Ronaldo joga na Arábia Saudita, que vai ser a sede da próxima Copa do Mundo. Ou seja, as ligações, elas são muito próximas. O Trump já deixou, de fato, o Gianni Infantino uma situação um pouco constrangedora, quando ele falou assim, mas Infantino, você sabe, né, que aqui nos Estados Unidos vão ser várias sedes, porque agora tem várias seleções e tal. Você acha que algumas cidades que não são muito seguras devem receber também os Jogos de Copa do Mundo? Como assim, né? Algumas cidades que não são muito seguras, o Trump estava se referindo às cidades que são governadas pelos democratas, em que existe a possibilidade da intervenção da Guarda Nacional, como foi, por exemplo, em Washington, tudo tal, né? Ele deu uma desconversada ali, enfim. Mas fato é, galera, que o Trump ele tá querendo atrair essa Copa do Mundo, embora alguns reclamem de uma certa incoerência. Por exemplo, a Copa do Mundo é um momento de união, pacificação, né? União dos povos, e ele faz políticas bastante restritas em relação à imigração. Ameaçou invadir o Canadá, falando que é o 51º estado
Estado e o Canadá vai ser uma das sedes da Copa do Mundo. Em relação ao México, a gente está uma política muito forte também de restrição à imigração, também pela entrada do fentanil, pela entrada de muitos imigrantes, principalmente durante o governo Biden. Mas fato é que se ele, não, se ele queria tanto o Nobel da Paz, ele ganhou o Nobel da Paz meio mais ou menos ali, né? Que é o prêmio da FIFA pela paz. E aí, pessoal, achou justo? Deixa aí nos comentários. Além disso, os Estados Unidos recomendou hoje para que todos os seus cidadãos evitem viagens da Venezuela e saiam imediatamente do país. O que, claro, reforça a ideia que, muito possivelmente em um futuro próximo, com todas as ações que a gente já discutiu aqui, posicionamento de mísseis Tomahawk, posicionamento dos Night Stalkers, o maior porta-aviões destacado, o Trump falando publicamente que ele vai começar operações militares terrestres, não só na Venezuela, mas na América Latina como um todo, e colocando o Maduro como um presidente legítimo e líder do cartel Los Soles, é óbvio, né? Que há a perspectiva de um ataque num futuro próximo. Com mais essa recomendação do Estado americano, acho que isso evidencia um pouco mais. E o Maduro, ele aproveitou para dar um recado, inclusive para quem não viu, recomendo que o veja, tá? O recado do Maduro para os brasileiros, para nós brasileiros. Ele falou um portunhol ali, meio arrastado, né? Mas, enfim, não acho que sem maiores questões em relação a isso. Deixando bem explícito, tá? Povo brasileiro, vão às ruas para apoiar a Venezuela em sua luta pela paz e soberania. Fala para vocês toda a verdade. Nós, latino-americanos, temos o direito à paz com soberania e que viva o Brasil. Falou isso enquanto recebia um bonezinho do MST. Lembrando que o MST já falou, por exemplo, que ajudaria, eventualmente, né, numa intervenção na América Latina, a defender o Nicolás Maduro dos Estados Unidos. E aí, pessoal, se sensibilizou pela causa venezuelana? Tá a fim de ir pra Venezuela defender o Maduro? Deixa aí nos comentários. Além disso, tivemos também uma notícia bem interessante ligado a... Já tinha até colocado para vocês ontem que o Haddad, ele tinha alegado... Na verdade, vamos voltar um pouco mais. Lula e Trump se telefonaram há 2 dias, 3 dias mais ou menos, alegando que eles estavam coordenando uma possibilidade de redução das tarifas, dentre outros acordos, e que o Brasil estava disposto a cooperar com os Estados Unidos para reduzir a criminalidade na América Latina, inclusive o crime organizado. O Haddad já tinha falado que os Estados Unidos tinham pedido documentos relacionados às investigações da Polícia Federal, o combate ao crime organizado, e que o Brasil sim tinha cedido, porque os Estados Unidos prometeu combater o crime organizado, mas respeitando a soberania brasileira. Hoje nós tivemos a informação, o Haddad mais uma vez confirmou, que os Estados Unidos estão enviando uma proposta, muito possivelmente em um futuro próximo, de combate ao crime organizado. Essa proposta vai falar de protocolos conjuntos para rastreamento de ativos, identificação de exportadores intermediários, bloqueio de recursos ilícitos e uma resposta imediata em caso de apreensão ou de objetos, né, ou até mesmo de pessoas. O próprio Haddad falou que é essencial esse combate conjunto ao crime organizado, porque pelo poder do crime organizado nos últimos anos, ele não é só mais em caráter nacional, mas sim em caráter transnacional. Como eu falei para vocês, não acho que seja a bondade dos Estados Unidos, tal. Galera, toda nação pensa no seu próprio interesse, claro. Mas, se vai respeitar a soberania brasileira, e espero que respeite, e os Estados Unidos vão contribuir com inteligência, informações, coordenação, dados de transações financeiras internacionais, respeitando a soberania brasileira, para mim, tamo junto, galera. Quanto mais a gente conseguir colaboração, seja dos Estados Unidos, da China, de qualquer país, respeitando a nossa soberania, sensacional. A questão é que, muito possivelmente, isso foi noticiado por algumas mídias brasileiras. O acordo, a aproximação entre Lula e Trump não é só na questão do combate ao crime organizado. Nos próximos dias, a gente pode ter novidades em relação às sanções contra o Alexandre de Moraes e a sua esposa. Lembrando que ele foi punido pela lei Magnitsky, ou seja, sancionado das instituições, das transações financeiras, tudo tal, né? Dos Estados Unidos. Por quê? Penso eu, pelo menos é o que a mídia vem divulgando, e aparentemente isso está acontecendo, que o tema Bolsonaro foi superado pelos Estados Unidos, talvez não à vontade do Marco Rubio, mas muito mais à vontade do Trump, preocupado com a inflação do seu país. Superado a questão Bolsonaro, a gente tem outras questões, que muito possivelmente vão ser discutidas. A questão das terras raras no Brasil, a instalação de data centers consumindo a nossa energia e a nossa água,
E também a questão das redes sociais. Até que ponto faz sentido o Brasil fazer ingerências ou censuras em perfis, enfim, nas redes sociais, que são redes sociais pertencentes aos Estados Unidos, e os americanos falam da primeira emenda, direito à liberdade de expressão, são interpretações diferentes. Aparentemente, o Brasil estaria concedendo alguns benefícios, não só do ponto de vista econômico e comercial, mas também do ponto de vista político, terras raras, data centers e as redes sociais, em troca do fim das sanções contra autoridades brasileiras. Alexandre Padilha, no caso, por exemplo, do programa Mais Médicos, e o Alexandre de Moraes, Larim Magnitsky. Se isso for verdade de fato, eu diria que o Alexandre de Moraes tem duas notícias a comemorar. Primeiro, a possibilidade do fim da Lei Magnitsky. Vai poder viajar pra Disney, ver o Mickey de novo, né? Tô brincando, tem muito mais coisa do que isso, claro. Mas também a revista, cara, Financial Times, pô, mídia super importante, ela faz uma eleição com as pessoas mais influentes do ano. Dentre as 25 pessoas mais influentes do ano, colocou Alexandre de Moraes na categoria herói, alegando, segundo a Financial Times, que ele representa um símbolo da democracia e da justiça no Brasil, em um momento em que as instituições democráticas demonstraram uma fragilidade frente a líderes populistas de extrema direita pelo mundo, e que o Alexandre de Moraes conseguiu manter ou fazer a manutenção com o devido processo legal, tudo muito transparente, da democracia brasileira. Inclusive a Lilian Schwartz, para quem conhece, né, super importante aqui no Brasil, ela colaborou com a Financial Times para ver, né, o que simboliza o Alexandre de Moraes para o Brasil. Sei que é um tema extremamente polêmico e gostaria da sua opinião, claro, né, respeitando as pessoas, respeitando ideias diferentes. Se você acha que o Alexandre de Moraes merece esse título aí, galera, de herói nacional, ou internacional até, né? Deixa aí nos comentários. Outro ponto, galera, bastante relevante é que os Estados Unidos, e eles fazem isso periodicamente, foi a primeira vez nesse segundo mandato do presidente Trump, ele mostra a sua estratégia, a sua nova estratégia, né, da política externa, que eles chamam a Estratégia de Segurança Nacional. É um documento que vai listando quais são as principais prioridades dos Estados Unidos, de acordo com os governos. O Biden divulgou a sua, o Trump agora divulgou a sua e tal. E aí, separando os principais pontos que foram colocados pelos Estados Unidos, eu acho que tem algumas coisas que merecem destaque. Primeiro, foi falado que há um foco, e aliás, não precisava nem falar, eu mesmo já tinha falado várias vezes para vocês, e a própria indicação do Marco Rubio como secretário de Estado já indicava também, que há um foco muito grande na América Latina. A questão é que os Estados Unidos falou que é necessário um reajuste da presença militar global para enfrentar ameaças em nosso hemisfério, colocando que vai ser difícil em algumas questões porque a influência já foi muito grande. Claro, sem falar explicitamente, vamos traduzir aqui para o belo e bom português. A China está aumentando sua influência na América Latina, seja com o Road and Belt, seja com parcerias econômicas, militares e geopolíticas, e a gente precisa afastar essa influência, vai ser o nosso quintal novamente. Vamos reduzir a presença no continente europeu. Recentemente, 800 militares americanos abandonaram a Romênia, e a ideia de mais redução de tropas americanas. O Marco Rubio não participou da última reunião da OTAN que discutia a guerra Rússia-Ucrânia. Há uma enfraquecimento, né, da presença militar americana na Europa para aumentar a presença na Ásia, principalmente, mas também na América Latina, e isso foi colocado de maneira oficial. Falou também da questão de acabar com a migração em massa nos Estados Unidos, alegando proteção da fronteira contra drogas, terrorismo, espionagem, tráfico humano, e falou, mais uma vez, da questão que a paz, ela pode se estabelecer pelas vias diplomáticas, mas que nem sempre isso é possível. Então, muitas vezes, a paz deve vir com a utilização da força. Ou seja, a gente pede para vocês fazerem. Caso vocês não respeitem, a gente vai usar força, ou pelo menos, né, tentar fazer algum tipo de elemento de dissuasão baseado no nosso arsenal nuclear, nos nossos equipamentos militares e por aí vai. Outro ponto importante está relacionado à Ásia. Os Estados Unidos ressaltou que sabe da importância estratégica e econômica da Ásia, e isso é um ponto bem importante. Do ponto de vista populacional e econômico, a gente tem hoje o continente asiático. Populacional nem se fala, só China e Índia já é 1/3 da população mundial. Quando você pega Indonésia, Paquistão, Bangladesh, são países extremamente populosos, Malásia, Vietnã também. Existe uma grande produção industrial, seja nos velhos tigres asiáticos, Singapura, Hong Kong, Taiwan, seja a Coreia do Sul, né, seja nos novos tigres asiáticos, a Malásia, a Indonésia, as Filipinas, que é hoje o centro do capitalismo global. Os americanos falaram que vão tentar reforçar suas parcerias econômicas e vão tentar fazer elementos de dissuasão para evitar conflitos militares.
mais uma vez, não falou publicamente sobre a China, mas a gente sabe que a região do Mar da China Meridional, os americanos têm uma aliança muito forte com as Filipinas e tem a aliança AUKUS com o Reino Unido e com a Austrália para vistoriar as atividades chinesas no Mar da China Meridional e falou publicamente sobre a questão de Taiwan. Falam que Taiwan é um ponto super estratégico pela sua produção de chips e semicondutores. Percebam, a América Latina e Ásia são as duas prioridades. Sobre o continente europeu, os americanos colocaram que eles vão tentar evitar o que eles chamaram de apagamento civilizatório, já que eles alegam que hoje a Europa está passando também por uma imigração muito grande de islâmicos, que estão roubando a cultura, a civilização ocidental europeia, e que os americanos vão tentar contribuir com os governos locais para que isso não aconteça, para que a civilização europeia não seja apagada, e garantiram também que vão tentar incentivar a autodefesa do continente, mas deixando bem claro que está decepcionado. Tanto porque a Europa está boicotando algum tipo de processo de paz entre Rússia e Ucrânia, e também alegando críticas ali às elites europeias, alegando que são elites que censuram, que são extremamente burocráticas, que estão atrasando o desenvolvimento europeu. Aliás, esse é um ponto que também acho que ele é bem importante, tá? Os Estados Unidos não fizeram críticas à Rússia, falaram que querem estabelecer novas relações, querem a paz, querem estabelecimento de relações geopolíticas, o que mostra uma aproximação entre os dois países e uma tentativa de tirar a Rússia, ou pelo menos reduzir a influência da China sobre os russos. Na questão tecnológica, falou de autossuficiência em relação à inteligência artificial, biotecnologia e computação quântica, e garantiu também no Oriente Médio que quer fazer a paz, mas também pretende evitar a aproximação de inimigos. Quando ele fala de aproximação de inimigos, deixa eu ver quem será que os americanos estão se referindo. Para quem chutou China, acertou, né? A China também tem planos de investimentos nos Emirados Árabes, no Irã. A China conseguiu reaproximar, por exemplo, Irã e Arábia Saudita no passado recente. A China conseguiu fazer com que vários grupos palestinos no seu próprio território se juntassem para tentar fazer com que a ANP, a Autoridade Nacional Palestina, fosse de fato representante do Estado palestino. Tudo isso promovido pelos chineses. Os chineses cada vez mais deixam de ter uma influência somente econômica para ter uma influência também geopolítica, inclusive no Oriente Médio, que é o berço das 3 mais tradicionais religiões monoteístas, tem 65% das reservas mundiais de petróleo e é um nó geográfico. Está entre a Ásia, entre a África, Europa, dutos, gasodutos, rotas comerciais, diversidade étnica, tudo isso no Oriente Médio, que é uma região super importante para os interesses americanos. Ou seja, na prática eu diria que é uma certa decepção com o continente europeu, foco na Ásia e na América Latina e a China como principal inimigo. Além disso, garantimos também a ideia do Trump de promover o seu chamado Conselho de Paz em Gaza finalmente. A gente sabe que a primeira fase do plano de paz na faixa de Gaza seria a devolução de todos os reféns, vivos ou mortos, e aparentemente resta apenas, cara, fala apenas no sentido, né, pô, toda a vida é essencial. Se um parente meu falecesse por conta de um atentado terror do Hamas, eu ia querer também os restos mortais, né, para fazer as devidas celebrações, enfim, né, cada um tem a sua fé. Mas fala apenas no sentido que numericamente é um número baixo, né, só falta um, essa é a ideia. Só falta um, que aparentemente o Egito, o Catar e Israel estão estabelecendo relações para conseguir reaver. Se todos os reféns eles forem devolvidos vivos ou mortos, vamos para a segunda fase. A segunda fase, ela fala de Israel retirar de ainda mais áreas da faixa de Gaza uma força internacional de estabilização, possivelmente com tropas americanas, tropas europeias e de algum tipo de coalizão árabe e palestina também, israelense, talvez a Arábia Saudita, a Turquia, que não é árabe, mas é islâmica, né? Enfim, não sabemos exatamente quais vão ser os países que vão formar essa força de estabilização. Lembrando que há um ponto polêmico aqui, porque fala também de desradicalização da faixa de Gaza, que envolve o desarmamento do Hamas, não sabemos se o Hamas vai aceitar ou não, e também dessa força, desse Conselho de Paz. Inicialmente, a ideia é que os líderes seriam Tony Blair, do Reino Unido, e o Trump, os líderes desse Conselho da Paz, mas que teria uma espécie de tecnocracia, ou seja, eles escolheriam pessoas técnicas, ninguém é 100% técnico, claro, né? Também tem a parte ideológica, dentre, muito possivelmente, árabes e palestinos.
Não sabemos ainda quantos vão ser, quais vão ser, se vão ser ministros, qual o tipo de poder, mas isso deve ser implementado entre 2 a 3 semanas no máximo. Além disso, o Trump está colocando para o Hamas que, num primeiro momento, enquanto Israel tira suas tropas, o Hamas apenas ceda as suas armas pesadas, e quando Israel concluir a retirada das tropas, aí o Hamas cede todas as armas, inclusive as mais leves. Se vai acontecer ou não, de novo, cara, tô ansioso, aguardo cenas dos próximos capítulos. Para finalizar, reunião entre Rússia e Índia aparentemente está indo muito bem para o Trump, para o Putin, aliás, e para o Narendra Modi. Narendra Modi muito interessado. A Índia, ela sempre conseguiu, sempre falei para vocês, né, que eu acho que tem 2 países que jogam um jogo geopolítico muito bem, que é a Turquia e a Índia, porque conseguem se relacionar com os 2 lados. A Índia, ela tem hoje a Rússia como principal exportador de combustíveis e também no setor de defesa, e não de agora, historicamente. Sistemas de defesa aérea, S-300, S-400 e tal. Mas também a Índia, principalmente pós-década de 90, momento mais liberal, abriu seu mercado, inclusive para investimentos americanos. Então a Índia também tem uma parceria muito importante com os Estados Unidos. O Trump ameaçou colocar sobretaxa sanções caso a Índia continuasse comprando petróleo dos russos. A Índia está tentando estabelecer um acordo com os russos. A Rússia até falou, tá, Índia, fique tranquilo que nós estamos prontos para fornecer combustíveis ilimitados para vocês. Se isso vai dar certo ou não, novamente, galera, não sei. Fato é que 90% do comércio entre Índia e Rússia já é feito por meio de moedas locais, a rúpia ou rublo, e que a Rússia está tentando continuar vendendo seus equipamentos de defesa e também seus combustíveis fósseis. Devemos ter mais novidades em um futuro próximo, mas aparentemente a reunião caminha muito bem. Em compensação, relativamente próximo ali, né? Mas um pouco mais distante. Na China, a gente tem o Macron fazendo uma visita e lembrando que ele quer exigir dos chineses uma participação mais efetiva para um acordo de paz entre Rússia e Ucrânia, pressionar a Rússia para que consiga condições melhores ou menos piores para a Ucrânia, e também a questão do déficit comercial de 400 bilhões de euros por ano com a China, tentar manter uma balança comercial mais equilibrada, e também a questão dos carros, os carros chineses que estão estão ganhando aí a competição do setor automotivo europeu. Não foram vistas grandes conquistas, mas a gente teve uma diplomacia do ping-pong 2.0. Se na década de 70 a gente teve os Estados Unidos tentando voltar relações com a China por meio de competições e tal, o Macron disputou uma partidinha ali de tênis de mesa, talvez para tentar impressionar os chineses. Enfim, tá? Claro que faz parte do jogo geopolítico. Beleza, pessoal? Deu para entender os principais acontecimentos? Se vocês curtiram o vídeo, então, já deixa seu like, se inscreve no canal. Tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.